Ai, gente, me perdi aqui, peraí. Falando. Não tô falando coisa com coisa. Oi, gente! Finalmente tá saindo o meu primeiro vídeo aqui do canal do YouTube, que eu nem sei se eu vou conseguir manter, não sei com que frequência eu vou postar, mas eu acho que pelo menos assim, esse primeiro vídeo eu tava devendo pra vocês, né, já que faz um tempo que eu comecei a escrever a minha história de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e como, né, ariana que eu sou, assim, que tenho essa mania de deixar as coisas pelo meio, né, pela metade, eu nunca terminei de contar. E as pessoas ficavam me perguntando e eu ficava assim meio que com vergonha, sabe? Porque eu não terminei e nunca conseguia gravar esse vídeo também. Hoje o Ray levou o Liam pra passear na casa da avó, então eu tô conseguindo gravar. Mas assim, minha praia realmente é escrever, eu prefiro escrever e eu acho que vou continuar, né, me dedicando mais ao Instagram do que ao YouTube. Talvez esse vai ficar um pouquinho longo, espero que não seja muito sacal, porque, né, são 10 anos de América, então assim, mesmo tentando resumir, eu não vou conseguir resumir de uma maneira que vá caber num vídeo de 10 minutos, né, uma história de 10 anos. Então tenham paciência com esse vídeo e os próximos eu prometo que eu tento fazer um pouquinho mais curto, sei lá, 15 minutos no máximo, né. Enfim, como eu já tinha contado lá no Instagram pra vocês, eu vim para os Estados Unidos a primeira vez quando eu tinha 15 anos, que, né, aquela coisa, ai, festa de 15 anos, o pai chega e pergunta, você quer uma viagem ou você quer uma festa? E eu escolhi a viagem, que eu acho que frustrou um pouco, assim, os meus pais, sabe, que eu acho que eles tinham, principalmente o meu pai, talvez tivesse essa ideia de, né, apresentar a filha para a sociedade, né, aquela coisa bem patriarcal que vocês, né, me conhecendo devem já saber que eu não curtia muito. Então eu quis a viagem, então eu vim pra Disney. Aquelas discussões bem típicas, né, de brasileiros na Disney, aquela bandeirinha, todo mundo seguindo, uhul, 15 adolescentes malucos. Mas foi muito gostoso. Eu conhecia uma pessoa, uma amiga da mesma sala do colégio, na época eu estava no Farias Brito, em Fortaleza. E a gente se conhecia e tudo mais, mas assim, fora ela, eu acabei fazendo muitas amigas, algumas são amigas até hoje. Uma, inclusive, se aproximou bastante, porque a gente teve filho mais ou menos na mesma época, então a gente, sei lá, se conheceu 15 anos atrás e hoje a gente é bem mais próxima. A maternidade tem dessas coisas, né, assim, aproxima pessoas. E, enfim, eu curti muito e fiquei com essa coisa de querer vir morar nos Estados Unidos e, né, viver esse sonho. Eu sempre gostei muito do inglês, ficava assistindo um seriado, aquelas coisas, e nutria esse sonho dentro de mim de vir morar nos Estados Unidos um dia. Mas assim, os meus pais, eles, assim, são os melhores pais do mundo, mas eles sempre foram um pouco, mais assim, super protetores, né, aquela coisa de menina do interior. Então eu já sabia, assim, que, por exemplo, eu vim fazer um intercâmbio, uma high school aqui nos Estados Unidos, não ia rolar, né, que os meus pais não iam deixar. Então eu nutriei essa coisa dentro de mim, mas não cheguei a pedir pros meus pais nem nada, porque já sabia da resposta. E ficava nessa coisa, sempre entrava no... Agora eu vou revelar a minha idade, barulho. Entrava no Mirk, lembram do Mirk na época? Ela entrava nos bate-papos em inglês e começava a conversar. Então assim, eu fui aprimorando o meu inglês mesmo não morando aqui nos Estados Unidos. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei pra publicidade na Unifor. E aí, quando eu tava no primeiro semestre da faculdade, eu tinha uma amiga, eu fiz amizade muito rápida dentro do curso. Uma dessas amigas, que também virou amiga, que ainda hoje é amiga, hoje em dia ela mora na Holanda, mas a gente continua mantendo contato. Ela me falou que tava tendo essa palestra na Unifor de um pessoal que tava contratando para os alunos trabalharem na Disney. Era um college program, que você trabalhava na Disney pelo período de férias, então não tinha que trancar a faculdade nem nada. Eu falei assim, mas assim, tinha um porém, as entrevistas, a palestra, ia ser uma palestra e depois entrevistas iam todas serem conduzidas em inglês. E eu fiquei assim, eu não sei se eu tenho um inglês suficiente pra, né, entender uma palestra inteira e muito menos pra passar numa entrevista, num processo seletivo em inglês.
Mas quem fosse pra palestra ser dispensada da aula de sociologia. Então eu falei, vambora, né? Qualquer coisa pra não ter que ficar nessa aula. Aí fui pra palestra, fiquei bem interessada e acabei indo pra entrevista depois. Eu não tinha currículo, não tinha foto, não tinha nada, assim, saí da entrevista correndo pra ir atrás de tudo. E mais uma vez essa amiga me ajudou muito. Ela foi em casa comigo pra eu pegar fotos, sabe, assim, nossa, assim, ela foi uma querida. E aí passei, nós duas, na verdade, passamos na primeira etapa da seleção. E a segunda, isso foi em junho de 2004. Em agosto de 2004 foi a segunda fase da seleção, do processo seletivo. Essa fase já seria com os gerentes da Disney que iam para o Brasil, né, fazer esse processo de seleção. E aí eu pensei, não, né, assim, uma coisa são brasileiros falando inglês. Eu sempre tive mais facilidade de entender um brasileiro falando do que um nativo, né, do que um americano ou um inglês falando a língua. Então eu falei assim, não sei, né, vamos ver, mas eu já tô aqui, vamos pra entrevista de novo. Fui pra entrevista, no dia da entrevista teve todo, assim, foi uma novela mexicana, teve todo um imprevisto, o carro furou o pneu, eu tive que sair correndo, tipo, literalmente tirei o salto e saí correndo pelo campus da Unifor pra chegar na minha entrevista a tempo. Cheguei, sentei assim, sabe, no último minuto, assim, esbaforida e, né, fiz o processo e tudo meio assim que dei sabe assim, enchia um pouco de linguiça, sabe, durante a minha entrevista, porque como eu já tinha ido na Disney, eu meio que, no meu inglês bem tosco, eu comecei a falar que foi um sonho, que foi maravilhoso, que a Disney tem todo, né, assim, um papel na vida das pessoas, assim, sabe, deu uma lábia, assim, pro cara que tava entrevistando. E não sei se por isso, né, ou se ele foi com a minha cara, ou se foi os meus olhinhos de coelhinho pidona, mas fui aceita. Nunca na vida achava que ia passar no processo, né, na segunda etapa da seleção. E passei, fui chamada. Eu fui colocada pra trabalhar no Piratas do Caribe, na atração do Piratas do Caribe, no Magic Kingdom, que é o meu parque favorito até hoje. E foi muito, muito legal. Eu fiz amigos, de novo, assim, pra vida toda. Pessoas que são meus amigos queridos até hoje, sabe? Assim, mais de 10 anos depois. E acho que assim, que a experiência da Disney se só merece um vídeo pra contar só dela, porque foram os 3 meses mais incríveis da minha vida, assim. Não contando com a maternidade, né? Mas assim, antes de ser mãe, com certeza, assim, foi a experiência mais legal, assim, que eu já tive na vida. E, né, foi muito bacana. E aí, tipo, a cerejinha no topo do bolo foi que no final do programa eu conheci alguém. Conheci um americano que era meu vizinho e a gente começou a ficar, né? O programa dele terminou antes do meu e a gente ficou mantendo contato e tudo mais. Depois que terminou o programa, ele era de Nova York, então eu vim pra Nova York, vim visitá-lo e tudo mais. E assim, eu não quero entrar em muitos detalhes porque é uma relação passada, né? Então, tipo, eu não quero ficar contando. E é meio difícil, assim, contar a minha vida aqui nos Estados Unidos sem entrar em detalhes sobre o meu ex. Porque, né, assim, tem tudo a ver. Foi o que me fez voltar pra cá depois do programa da Disney e tudo mais, assim. Mas eu não acho bacana, porque como eu falei, é um capítulo fechado da minha vida, né? Tipo, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, ou de amargura, ou de nada disso, mas eu não acho legal estar falando, principalmente porque eu tenho, né, o Ray na minha vida hoje, que é o amor da minha vida, e eu acho meio desrespeitoso ficar falando, né, de um ex. Acho que vocês entendem isso. Então, eu vou tentar, assim, dar, né, assim, um pouco de detalhes pra vocês entenderem como foi minha trajetória aqui, mas ao mesmo tempo sem, né, entrar em específicos. Enfim, então eu e essa pessoa, nós decidimos tentar um namoro à distância. Depois que eu fui embora pro Brasil, ele foi lá me visitar algumas vezes e eu decidi que eu queria voltar pra cá. Eu já tinha essa vontade, como eu repito 1000 vezes pra vocês, eu sempre tive essa coisa de achar que não pertencia no Brasil, de, sabe, era uma coisa realmente me puxando pra cá, sabe, de gostar de inglês, de gostar de frio, tudo me puxava pra cá. E assim, aí quando eu conheci essa pessoa eu achei, não, né, realmente, assim, meu destino é ir embora.
E o meu pai, assim, os meus pais, na verdade, meu pai e minha mãe não aceitaram, não queria que eu voltasse. Meu pai pediu que eu terminasse a faculdade, que depois eu podia viajar, que ele pagava pra eu fazer mochilão pela Europa, se eu quisesse, mas que eu, por favor, terminasse a faculdade. Mas, sabe, eu tava desencantada com o curso. Sabia que não tinha talento pra coisa, porque eu sentava na aula de computação gráfica, assim, os meus colegas de classe, assim, inventando umas coisas iradas, assim, sabe, no computador, e eu não sei fazer isso, eu sei escrever, e só, e mal, sei lá. E então eu tava bem desencantada, bem desestimulada. Enfim, aí a gente fiquei conversando fiquei nesse relacionamento e decidi vir pra cá, mas não queria vir pra cá direto pra morar com ele, porque, né, eu acho que é meio, não sei, assim... colocar muita pressão num relacionamento muito novo, você sair de um namoro à distância pra de repente morar com a pessoa. E eu fui procurando opções, e dentro dessas opções de intercâmbio e tudo mais, uma opção que se encaixou muito com o meu perfil foi a opção do programa de au pair, por ser um dos programas mais baratos, né, de você vir para os Estados Unidos para estudar. Eu ia ganhar dinheiro, né, não tinha que pagar o intercâmbio como ia ser paga, assim, o salário de novo, eu não sei hoje em dia porque faz muito tempo, mas na época era um salário, assim, patético, sabe, assim, mas era um salário, eu não ia ter que pagar aluguel, ia morar na casa de família, né, e tudo mais, ia ser babá, e sempre gostei de trabalhar com criança, e... Enfim, então foi perfeito, não era caro, eu tinha que pagar só a passagem para os Estados Unidos e depois quando eu voltasse se eu voltasse para o Brasil, que eu meio que já sabia que não ia voltar, eu ia ser ressarcida metade do que eu paguei. Na época custou $900 o programa, só isso, e os custos do visto. E aí eu comecei a fazer o processo, comecei a trabalhar numa creche no Brasil, numa creche bilíngue no Brasil. Até então meu inglês já estava bem bom, porque, né, eu falava sempre com meu namorado na época em inglês, a gente falava todo dia, então meu inglês começou a melhorar muito. E fiz toda a papelada do programa, né, enquanto trabalhava na creche, para começar a ter experiência com criança e tudo mais. E comecei a falar com a família. Daí não só eu entrei no programa pela agência e fiz todo o processo lá, de pegar referência, de papelada, preencher, tem que ir no médico, tem que tomar as vacinas, não sabe, assim, a papelada é bem extensa mesmo. Mas eu fiz a papelada toda e paralelo a isso, eu entrei num site que eu acho que chama Great Au Pair, e procurei uma família de Nova York, porque eu queria muito vir pra Nova York. E aí eu encontrei uma família, comecei a falar e convenci, porque tem isso também, muitas das famílias nesse site querem que a au pair venha sem ser por agência, porque daí eles não têm que pagar pra agência, né, porque pra família ter uma au pair, ela tem que pagar um dinheiro que não é pouco pra agência. Então, assim, muitas famílias querem convencer a au pair a vir sem ser pela agência, às vezes oferecem até a pagar mais e tudo mais, mas assim, não é ideal, porque você vem sem proteção, né? Com a agência você, assim, teoricamente tem todo um aparato, né? Tipo, você tem uma coordenadora, você pode entrar em um processo de rematch se você não gostar da família, você não vem com uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, eu queria vir por agência, então eu convenci essa família, né, a entrar numa agência pra me pegar como au pair. E claro, eu ter falado que já tinha morado aqui, que já tinha trabalhado na Disney, assim, foi um grande, né, assim, as famílias ficavam muito interessadas em mim quando eu falava que tinha trabalhado na Disney com criança, não sei o que. Enfim, aí essa família entrou e eles não eram, assim, eles eram de Westchester. A namorada na época morava em Long Island e eu fui morar em Westchester, que é tipo acima de Manhattan, que não era muito perto, dava, sei lá, 1 hora e pouco de distância, dependendo do trânsito. Mas eu gostei disso porque isso também me dava um espaço, assim, sabe, pra conquistar a minha vida e a minha independência aqui, um pouquinho longe dele, mas ao mesmo tempo a gente ia ter um relacionamento normal de namorados, tipo, de passar o fim de semana junto, ele me pegar, a gente ir jantar e ele me deixar, e não era essa coisa com pressão, vamos morar juntos, sabe, um casamento logo de cara. Então, enfim, eu passei esse meu ano de au pair, foi maravilhoso, assim, você escuta, o programa de au pair é meio assim, você escuta umas histórias meio que tipo de horror, de família que, né, não é tão legal e tudo mais, mas assim, tem muita história legal também, de família bacana, de família que, né, te trata como da família mesmo, e graças a Deus eu peguei uma família assim, que me tratavam, assim, todos eles me tratavam realmente
me tratavam realmente como se eu fosse da família. Eles eram médicos, os dois trabalhavam bastante, então eu ficava muito tempo com as crianças. Enfim, eu acho que o programa de au pair também, assim, se eu ver que tem interesse, talvez eu faça um vídeo falando só sobre o programa da Disney, talvez outro vídeo só sobre o programa de au pair, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Tipo, ninguém vai me aguentar falando por tanto tempo. Mas enfim, no meio do meu programa de au pair começou em agosto, no meio do programa de au pair, em dezembro, eu e o meu namorado na época, fomos para a Disney, que ia ser o nosso 1 ano de namoro, que a gente se conheceu lá e tudo mais. E nessa viagem, ele me pediu em casamento e eu aceitei, né, tipo, com 19 anos de idade, mas aceitei. E eu voltei, terminei o meu programa de au pair, a gente não queria casar logo, nem nada, mas a gente conversando, né, sabia que queria casar no Brasil, ele queria pedir a minha mão ao meu pai e tudo mais, mas a gente começou a ver, assim, como é que seria o processo pra eu conseguir ficar aqui e tudo mais, pra conseguir um visto de estudante, e a gente resolveu ir em frente e casar no papel, aqui nos Estados Unidos, já sabendo, assim, meio que com a ideia de que, tipo assim, né, a gente já tá noivo, a gente vai casar mesmo, a gente quer casar na igreja, a gente quer casar no Brasil, então por que não só casar no papel e adiantar, né, tipo, todo o processo, pra você não ter que passar por essa coisa de processo de um visto de estudante, que é bem caro. Quem tem visto de estudante aí sabe que é bem caro de manter. Então a gente casou no papel e eu fui ficando, né, continuei na casa dessa minha família que eu era au pair. Quando terminou meu programa, mudei pra Long Island pra ir morar com ele e comecei a trabalhar de babá com outra família. E pouco tempo depois, assim, quando saiu, né, a papelada do green card e tudo, comecei a ir a fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade de Early Childhood Education, que no Brasil eu acho que seria o equivalente a uma pedagogia, mas voltada ao ensino infantil, de 0 a 6 anos. E comecei a trabalhar numa escola, primeiro numa creche, depois, assim, as horas da creche eram muito longas, porque a creche só fechava às 6h30 da noite. E eu saí da creche e fui pra uma pré-escola mesmo, que era só escolinha, que tipo 3 horas, né, como é o horário da maioria das escolas aqui nos Estados Unidos, de 8h30 às 3h30. Enfim, e aí, de novo, assim, continuei com a minha vida aqui, sempre amava a cultura, sabe, assim, passei alguns micos, claro, porque fui aprimorando o meu inglês e tudo mais. E aí a gente foi pro Brasil, ele pediu a minha mão em casamento ao meu pai. Assim, detalhe que ninguém no Brasil sabia que a gente... vão descobrir agora assistindo esse vídeo, tá? Desculpem, gente. Mas assim, ninguém no Brasil sabia que a gente tava casada realmente no papel. Eu acho que algumas pessoas desconfiavam e tudo mais. Mas aí a gente foi pro Brasil, ele pediu minha mão em casamento e a gente casou no Brasil com um mando figurino. Foi uma festa, né, linda e tudo mais. Todas as pessoas, né, os meus melhores amigos ao meu redor, minha família, enfim. E aí voltamos pra cá e tudo bem, naquela vida de faculdade, de escola. Eu tinha muito poucas amigas brasileiras, então assim, eu fiquei bem imersa na cultura americana mesmo, só falava inglês, nessa época assim, ainda não era auge de Facebook, de FaceTime, de iPhone, de nada disso, então eu ficava bem assim, né, assim, na minha vida, assim, aqui só falava português só quando eu ligava pros meus pais no Brasil, uma vez por semana, usando um cartão que eu ligava pra eles, então às vezes eu até ficava assim, esquecendo um pouco o português, sabe, falava com minha mãe assim, mãe, sabe aquela palavra, eu tinha que descrever assim a palavra, porque eu esquecia da palavra em português. Isso acontece ainda um pouco, mas bem menos do que acontecia antes, porque eu falo bastante português agora. Enfim, por vários motivos e nenhum motivo em específico, porque não aconteceu nenhum evento dramático nem nada, o meu casamento não deu certo. E a gente resolveu, né, seguir vidas separadas, continuamos amigos por um tempo, hoje em dia a gente não tem muito mais contato, mas assim, não foi nada, como eu já contei pra vocês quando eu contei a minha história com o Ray no Instagram, eu contei pra vocês que não foi simplesmente assim, quando você percebe que aquele amor pela pessoa virou um amor mais de primo, sei lá, não diria que era um amor de irmão, mas assim, um amor de primo, do que um amor romântico, né?
E eu era muito nova, eu tinha 19 anos, eu tinha 18 anos quando a gente se conheceu. E eu fui crescendo, eu meio que assim, né, já com, sei lá, 26, 27 anos, eu não era mais aquela pessoa que eu era com 18 anos. E eu via que eu comecei a perceber que eu queria, né, vivenciar outras coisas e tudo mais. E não, realmente assim, meu coração não estava mais ali, entendeu? E não era justo, assim, não era justo com uma pessoa dando menos do que a pessoa merece. E a gente, né, resolveu fechar esse capítulo, como eu falei, assim, um capítulo fechado da minha história. E aí eu tive que me refazer aqui dentro dos Estados Unidos, pensar se eu queria ficar aqui ou se eu queria ir embora. Eu sabia que eu queria ficar. Então, assim, eu tive que aprender a ser independente, porque eu acho que o que aconteceu muito é que eu vim para os Estados Unidos em busca de uma independência, mas eu saí de uma relação de ser super protegida pelos meus pais para vir aqui para os Estados Unidos, mas já super protegida por alguém, que era ele. Então, assim, eu ficava muito assim, naquela zona de conforto, que ele fazia tudo por mim, se precisava ligar ou marcar alguma coisa. Ai, meu inglês não é bom, você liga. Quando, né, o relacionamento acabou, eu tive que realmente, assim, sabe, assim, foi meio que quando eu me encontrei com o meu momento feminista, né, tipo, de arregaçar as mangas, de cuidar de mim mesma, de eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu tô sozinha aqui, não tem ninguém, eu não quero voltar pro Brasil, então, assim, como é que eu sobrevivo? Então, foi, assim, todo uma vida diferente, né, eu tive que sair do meu trabalho de professora, porque gostava muito, mas não recebia, assim, trabalhar como professora numa escola particular que você acaba não recebendo muito, porque tem os impostos descontados e tudo mais. E acreditem ou não, como babá eu conseguia fazer o dobro de dinheiro do que eu fazia como professora. Então, assim, eu tive que sair, né, e trabalhar como babá pra conseguir mais dinheiro, porque eu ia ter que me sustentar sozinha, pagar aluguel sozinha, carro, né, tudo isso. E foi assim, comecei a trabalhar, voltei, né, que eu já tinha trabalhado antes, voltei a trabalhar como babá, sempre encontrei trabalho muito facilmente, porque eu tinha um currículo muito bom na área de Disney, de au pair, de professora, de cursos na área. Então, assim, eu sempre consegui encontrar famílias interessadas, assim, sabe? Então eu sempre ia ficava 2 anos com a família, fiquei 2 anos e meio com a família, depois fiquei mais 1 ano com outra família, e assim eu ia. E gostava muito de trabalhar com criança, gostava muito da liberdade que o trabalho de babá me dava, porque, assim, eu nessa uma família que eu fiquei 2 anos e meio, eu comecei lá, a menininha tinha 1 ano e meio, então eu cuidava só dela, não tinha que fazer nada na casa, ela dormia, ela tirava a soneca dela da tarde, eu conseguia fazer os meus trabalhos da faculdade, conseguia estudar. Então, assim, eu tinha aquela, né, minha vida, assim, meio que bem encaixada, fazia um dinheiro bacana, conseguia viajar, conseguia curtir com as minhas amigas, morava num apartamento que eu amava, sabe? Assim, então eu vivia essa vida mesmo de balada, de solteirice, de viajar, de beijar na boca, de curtir com as minhas amigas, de fazer trilha, assim, vivi muito intensamente, né, essa parte da minha vida. E até eu conhecer o Ray, né, acho que vocês já sabem um pouco da história que eu contei lá no Instagram. A gente se apaixonou, começou a namorar e muito pouco tempo, em 7 meses de namoro, eu engravidei de surpresa. E aí é isso, o resto vocês já vêm acompanhando, mas já tem meia hora de vídeo, né, já falei bastante, mas assim, vamos, né, a gente vai conversando, vocês vão me dando feedback, então quem sabe eu faço vídeos separados, como eu falei, do programa de au pair, do programa da Disney, do visto de estudante, que não foi uma coisa que eu passei, mas eu posso chamar uma amiga pra vir falar com a gente sobre isso, porque, como eu falei, eu recebo bastante perguntas pelo meu DM ou pelo e-mail de gente que quer vir morar aqui e não sabe como fazer. Então a gente pode, sei lá, a gente pode fazer meio que uma série aqui, né, das opções de vir aqui para os Estados Unidos em tipos de intercâmbios. E também posso fazer outro vídeo contando como foi a descoberta da gravidez, a surpresa de uma gravidez não planejada, o medo, que eu senti muito medo no início. Eu imagino que toda mulher que se descobre grávida sente muito medo, né? Mas eu acho que ainda mais quando é uma gravidez não planejada. Enfim, e eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que não tenham ficado muito entediante, né? Eu espero ter conseguido também matar um pouco da curiosidade de vocês, assim, porque muita gente me pergunta como é que eu vim parar aqui. Acho que muita gente que começou a me acompanhar faz pouco tempo acha que eu vim com a família, sabe, pra morar aqui. E não é, assim, a minha história aqui nos Estados Unidos, já faz 12 anos que eu moro aqui, e a minha história independe de filho, independe do Ray, né? É uma história minha, é uma história que não tem muito a ver com Instagram de maternidade, nem nada do tipo, né? É uma trajetória que eu passei por tudo isso antes de ter a vida que eu tenho hoje, obviamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa agora é a parte que eu peço pra vocês curtirem, comentarem, seguirem o canal. Ai, gente, eu me acho muito tosca como youtuber. Vou voltar a escrever que é melhor pra vocês, né? Mas, enfim, um beijão pra vocês. Mua!